A palavra do Senhor Deus para o nosso coração está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, versículos 36 ao versículo de número 40. Diz a santa palavra de Deus: Mestre, qual o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. São palavras do Senhor Jesus respondendo a uma pergunta desafiadora. Alguém chega para Jesus e faz essa pergunta. O texto bíblico nos diz aí no versículo 35, que é um fariseu, e ele chega para o Senhor Jesus fazendo a pergunta acerca do grande mandamento. Claro, ele está se referindo à lei de Moisés, os mandamentos que foram dados a Moisés, e ele quer saber então se tem um entre aqueles 10 mandamentos que é o maior na perspectiva do Senhor Jesus. E é interessante que ao responder, Jesus não faz essa distinção. Ele coloca que o primeiro mandamento é de fato amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, que ele vai acrescentar semelhante a este, é ama o teu próximo como a ti mesmo. Claro, Jesus faz um resumo aqui muito didático dos 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos da lei de Moisés se referem a todo o nosso relacionamento com Deus. Então, Jesus resume esses 4 no primeiro aqui, e ele diz que amar a Deus sobre todas as coisas é o cumprimento desses 4 mandamentos da lei. Depois ele pega os 6 últimos mandamentos e faz um resumo, porque os 6 últimos mandamentos eles vão tratar dos relacionamentos interpessoais, dos nossos relacionamentos com o nosso próximo. De forma que no relacionamento vertical, nós e o nosso Deus, os 4 primeiros mandamentos, então, é amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus está desafiando aqui, mostrando que Deus, de fato, é o nosso amor maior. Nós não podemos dividir esse amor que temos por Deus e, na mesma proporção, amarmos aos ídolos, a nós mesmos, a coisas, a pessoas. Não dá para ser assim. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus com toda a alma, toda a força, todo o entendimento, todo o coração. E, semelhantemente, amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus, então, responde de forma muito sábia, decisiva, para esse fariseu que faz essa pergunta. A questão para nós, meu querido ouvinte, é como aplicar esse ensinamento do Senhor Jesus na nossa vida. Como é que você pode amar a Deus verdadeiramente? Como é que você pode amar a Deus com toda a força da sua alma? Nós sabemos, nosso amor é frágil, é pequeno. Nós amamos em alguns momentos com mais entusiasmo e empolgação, e em outros momentos menos, porque assim o amor humano, fraco, débil. Ao passo que o amor de Deus é o mesmo sempre. Deus nos ama com amor perfeito. Mas nós precisamos responder a esse amor de Deus amando ao Senhor Deus com todo o nosso esforço, com toda a nossa força e entendimento. É a dedicação do nosso amor, da nossa vida, da nossa alma ao Senhor Jesus. De fato, o Senhor Jesus está apontando para Ele mesmo nesses mandamentos, porque Ele é Deus. Amar a Deus significa amar a Jesus, porque Jesus é Deus. Ele mesmo diz: eu e o Pai somos um. Então Jesus está apontando para Ele mesmo. Nós precisamos amar verdadeiramente o Senhor Jesus, entendendo que Ele é o autor da vida, que Ele é o nosso Salvador, e que nós precisamos viver para a glória dEle. Nós precisamos nos dedicar a esse amor, nós precisamos buscá-lo em primeiro lugar, porque é isso que Ele também nos ensina no Sermão da Montanha, aqui mesmo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, 6 e 7, né? O famoso Sermão da Montanha,
capítulo 6, final do capítulo 6, ele diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Esse é o desafio que nós temos aqui, amar a Deus, buscar verdadeiramente conhecê-lo, ler a sua palavra e extrair dela o ensino que nós precisamos. Quando lemos as Escrituras, nós conhecemos melhor o Senhor Jesus, conhecemos melhor a sua vontade, sabemos aquilo que Ele requer de cada um de nós, que Ele espera de cada um de nós. É assim que nós devemos nos comportar, é isso que nós devemos fazer. Em relação ao nosso próximo, o texto bíblico também nos encoraja, nos desafia a amarmos ao nosso próximo semelhantemente, da mesma maneira, com o mesmo esforço, com a mesma dedicação, com a mesma coragem, com o mesmo ânimo. E talvez aqui, para muita gente, é uma barreira muito grande. Você tem relacionamentos quebrados, você criou aí umas arestas com alguém, você alimentou uma mágoa, um ressentimento no seu coração com alguém. E o desafio agora é, seguindo ao ensinamento do Senhor Jesus, para começar a amar o seu próximo como você ama você mesmo, é você interceder, orar por essa pessoa. Esse é o grande desafio da palavra de Deus. E isso está ensinado nos evangelhos. Por muitas vezes, Jesus disse que nós devemos pagar o mal com o bem, retribuir o mal que nos fizeram com o bem. Nós devemos, como seguidores, discípulos do Senhor Jesus, orar por aqueles que nos perseguem, devemos abençoá-los e não amaldiçoá-los. Esse é o desafio da palavra de Deus. E se o texto bíblico diz isso, é isso que nós devemos fazer. Não há outra saída. Não dá para querer inventar outra saída. É exatamente esse o melhor remédio. Se você tem dificuldades em se relacionar com alguém, comece a pedir a Deus por essa pessoa. Comece a desejar que ela seja muito abençoada por Deus, que ela entenda também o Evangelho do Senhor Jesus, porque só assim essa contenda vai ser rompida, esse desgaste vai chegar ao fim. Porque essa pessoa, quando ela experimentar esse amor verdadeiro do Senhor Jesus, ela também vai querer consertar aquilo de errado que está entre vocês dois, ou entre as partes aí. Então esse é o desafio. Se a Bíblia nos diz que devemos fazer isso, é isso que nós devemos fazer. Não dá para ficar questionando as ordens de Deus. E assim é assim que Ele coloca os mandamentos da sua lei. O amor a Deus sobre todas as coisas, o amor ao próximo como a nós mesmos. Precisamos de humildade para reconhecermos isso. Precisamos de dependência de Deus para colocarmos isso em prática. Precisamos lidar com a dureza do nosso próprio coração, a amargura do nosso próprio coração. Precisamos abrir mão de todo esse carrancismo, de todo esse orgulho, essa arrogância, essa vaidade humana. Nos submetemos àquilo que a palavra de Deus diz, porque esse é o padrão de Deus para os nossos relacionamentos com Ele e os nossos relacionamentos com o nosso irmão. É interessante quando a gente pensa na aplicação que o apóstolo João, por exemplo, vai dar a esses textos bíblicos, mostrando que a demonstração do nosso amor a Deus está exatamente quando amamos ao nosso próximo. A demonstração de serviço a Deus, além do culto, adoração, o louvor que prestamos a Ele, é quando agimos em favor do nosso próximo, porque ao servirmos ao nosso próximo, estamos servindo ao próprio Deus. São palavras desafiadoras, meu querido ouvinte. Eu queria deixar essas palavras para você, e o meu desejo do meu coração é que você responda a essa mensagem da palavra do Senhor Deus, fazendo como ela manda. Você aprenda a amar o Senhor Jesus e amar as pessoas como Ele ama. Deus te abençoe. Amém.